Oi, gente, começando mais um vídeo aqui hoje. Pedi primeiro para vocês que estiverem assistindo pelo Instagram, curtir, compartilhar, comentar. Se você ainda não me segue no YouTube, me segue lá, né, que é Lady Cynthia. Se você for procurar, vai ter dois. Um eu tô de camisa azul e o outro eu tô com a blusa verde. É o da blusa verde. O da blusa azul, eu não consegui ainda recuperar ele. Tô tentando. E para quem tá assistindo aqui pelo YouTube, comenta, compartilha, deixa o like, que já me ajuda muito a divulgar o canal. E vamos começar. Nosso tema de hoje é família. E primeiro eu quero dimensionar para vocês a importância da família, né? A família, ela é obra do coração de Deus. Ela foi algo que Deus desejou. Deus quis que a humanidade surgisse de um seio familiar. Deus quis que o seu filho viesse à terra pelo seio familiar. Da família que nasce todas as vocações. Da família é que nascem os futuros moradores do céu. A família ela é a base da humanidade. De acordo com o catecismo da Igreja Católica, a família ela é descrita como um sinal, um vestígio da Santíssima Trindade na terra. A família ela foi feita para ser imagem e semelhança de Deus. Então, a partir do momento que você entende a dimensão da importância da família, você também consegue entender a dimensão do ódio do diabo pela família. Padre Krishna Shankar, ele tem uma frase que eu gosto muito, que é: se existem canhões no inferno, eles estão apontados para a sua família. Isso é verdade. O demônio, ele odeia a família. A família nasceu para dar certo. E é o demônio que faz com que muitas vezes a família não consiga dar certo. Ele ataca a família de todas as maneiras possíveis e inimagináveis. E ele é muito astuto em atacar uma criação tão bela de Deus que é a família. E ele ataca com muita sutileza. Às vezes a gente pensa que os ataques do demônio sobre a nossa família é algo muito escancarado. Mas não é. Não é. Às vezes eu vou aqui citar, até anotei aqui, alguns ataques que às vezes a gente até passa meio que despercebido pela gente, que a gente não entende que isso pode vir a destruir a nossa família, pode vir a causar danos na nossa família, e que eu trouxe para vocês aqui, para que a gente conversar um pouco sobre isso, né? Primeiro, uma forma que o demônio usa para atacar a família é ele desvalorizando o sacramento do matrimônio. Hoje em dia, várias pessoas, né, preferem se juntar do que casar. Por quê? Porque já pensa assim, é mais fácil quando a gente for se separar. E isso corrompe. Para nós católicos, o casamento é algo sagrado, né? Ele é um sacramento. Então, fica aquela história: não vamos casar não. Pra quê? A gente já tá junto mesmo. Não, pra que casar? Só pra gastar dinheiro. Não precisa disso. Isso é só pra agradar os outros. Então, gente, quando a gente realmente se compromete perante o sacramento do matrimônio, quando vocês e o seu esposo vão à frente do altar e se comprometem perante a Deus a ser uma só carne, ali já nasce um valor que você vai dar para aquela união, diferente do que só um ajuntamento. E eu posso dizer isso porque eu fiquei casada no civil por 2 anos, mais de 2 anos. Eu e o meu marido, nós casamos em 2016 e a gente só veio casar no religioso em 2018. Não foi por escolha, nós vamos casar primeiro no civil para depois a gente casar no religioso. Não, eu estava doente. Eu casei, eu já estava doente quando eu casei, e aí eu ia fazer uma cirurgia, eu precisava de um tratamento, e a gente ficou esse tempo só no civil, né? A gente ficou casado só no civil, e depois que nós casamos no religioso. E eu digo uma coisa: é completamente diferente você ser casado no civil com você ser casado no religioso. O comprometimento que você tem para aquilo dar certo, quando você sabe que você se comprometeu com Deus para fazer aquilo dar certo, é completamente diferente quando você está casado no civil e surge alguma dificuldade e você pensa assim: só tô casada no civil, né? Para separar, ó, rapidinho, nem dá muito trabalho. Já quando você está casado no religioso, não.
tô aqui, não tem pra onde eu correr, eu tenho que fazer isso funcionar, eu tenho que fazer isso dar certo. E eu não estou dizendo que aqui você tem que aceitar qualquer coisa, mas às vezes coisas pequenas, ruídos pequenos no casamento, faz você pensar em uma separação no civil muito mais fácil do que no religioso. No religioso, esses barulhos que às vezes acontecem, né, esses ruídos que às vezes acontecem durante o relacionamento, você consegue lidar de outra forma. O segundo ataque que eu numerei aqui pra gente conversar é o ataque à vida, né? O ataque à vida perante as famílias. As famílias hoje em dia não querem ter filhos. Muitas famílias que eu conheço preferem ser pai e mãe de pet, porque não dá trabalho, porque não é gasto, porque o menino é muito gasto, é muita zoada. O filho é muito trabalhoso. Um filho requer muita dedicação, requer muito empenho, requer muitas horas do seu dia e da sua noite. E as famílias hoje em dia, elas estão sim se inclinando para esse ataque à vida. Elas estão com medo de ter filhos. E a gente esquece que a família, Deus está ali na família. E onde está Deus, existe vida, e vida em abundância. E muitas vezes o casal tá com tanto medo de abrir mão da sua comodidade que tem um filho, aí vem as dificuldades de um filho. E eu estou dizendo aqui que um filho é complicado porque eu tenho um, é muito difícil mesmo. E às vezes tem medo de ter um segundo, ou se só tem dois, para por aí, pronto, acabou-se. Não se abrem à vida, não querem ter filhos, não querem gerar frutos, não querem se dar o trabalho de lapidar uma alma, não querem se dar o trabalho de lapidar um ser humano. E isso é fruto, muitas vezes, de uma demonificação da maternidade. É como se a mulher que gerasse muitos filhos, principalmente muitos filhos, ela é dita como louca. Ela é louca ter esse monte de filho num mundo desse. Mas o mundo está do jeito que está, por quê? Não é? A pessoa não consegue parar e perder tempo com a sua família, perder tempo com aqueles filhos. Então a pessoa decide não ter muitos filhos. E assim, né? As pessoas pensam que isso não é um ataque à família, mas é. Porque quando a gente se compromete no altar, a gente se compromete a receber com alegria os filhos que Deus nos confiar. E muitas vezes a gente não tem essa confiança de confiar que vai dar certo. Outra forma que o demônio usa muito para atacar as famílias é na questão financeira. E quando eu digo na questão financeira, não precisamente é nas dificuldades financeiras. Porque se você passa uma dificuldade financeira, se você está desempregado e você louva e glorifica a Deus, ele não está nem aí porque você está desempregado, porque ele não está nem aí para o seu dinheiro. Ele está aí para a sua alma. Porque o demônio, ele não quer o seu dinheiro, ele não quer que você passe fome. O demônio, ele não está interessado nisso. Ele está interessado em corromper a tua alma e a da tua família e levar todo mundo para o inferno. É isso que ele quer. Então, deixe de achar que passar dificuldades é uma forma dele estar lhe atentando. Não, se você glorifica e honra a Deus nos momentos de dificuldades, assim como nos momentos de alegria, para ele não importa você estar com dificuldade financeira ou não. O problema aqui, na questão financeira, que eu digo, é que tem muita gente que cega pelo trabalho, que cega pelos estudos, porque eu tenho que estudar, eu tenho que me pós-graduar, eu tenho que virar doutor, eu tenho que ter cursos, eu tenho que sair 5 horas da manhã de casa e voltar 8 horas da noite, trabalhando, estudando, trabalhando. E aí que se perde ali a família. O esposo não sabe da esposa, a esposa não sabe do marido, o marido não sabe dos filhos, a mulher, então, muito pior, deixa as crianças com alguém que muitas e muitas vezes você não sabe nem quem é, quais são os valores daquela pessoa.
Se você acha que aquela pessoa está fazendo um bom trabalho porque você chega em casa e o seu filho ainda está vivo e você não sabe o que é que aquela pessoa está implantando naquela criança, você não consegue dimensionar ainda o que aquilo, a colheita que você vai ter disso. Então, esse é o problema. E o problema aqui não é trabalhar, gente. Não é trabalhar, não é estudar, não é você querer ter as suas coisas. Não, o problema não é esse. A gente tem mesmo que trabalhar, a gente tem mesmo que estudar, a gente tem mesmo que buscar conhecimento, a gente tem mesmo, sim, proporcionar um ambiente saudável para os nossos filhos, financeiramente falando. É diferente a segurança que você pode dar com uma casa boa, dinheiro para um médico, dinheiro para um remédio. Eu não estou questionando isso, até porque eu e o meu marido, nós buscamos isso para nossa família. A questão é que eu não posso trocar o tempo que eu tenho com meu filho, com o meu esposo, por conta de trabalho e dinheiro. A gente tem que saber equilibrar isso, porque senão a gente se perde. Não é que trabalhar seja errado, não é que estudar seja errado, não é que trabalhar e estudar seja errado. Não, mas eu tenho que ter a medida de como aquilo vai ajudar a minha família ou não. Que às vezes você acha que, não, se eu trabalhar, se eu estudar, eu vou conseguir dar uma condição financeira melhor para os meus filhos. Mas muitas vezes o seu filho só precisa de você por perto. Ele não precisa de luxo, ele não precisa de iPhone, ele não precisa de MacBook, ele não precisa ir para a Disney. Ele precisa de você orientando ele pelo caminho certo. É isso que ele precisa. Porque de nada adianta tu dar o melhor, a melhor casa, o melhor passeio, a melhor escola particular pro teu filho e o teu filho ir pro inferno. Não adianta de nada. Não adianta de nada tu dar o melhor pro teu filho e o teu filho não chegar ao céu. Que é a nossa missão como pai e mãe, principalmente nós mães, é levar aquela alma que Deus nos confiou ao céu. Outra forma que o demônio ataca nossas famílias é na desconstrução da identidade humana. E desconstrução da identidade de gênero está fazendo homens serem homens fracos, não serem homens provedores, homens fortes, realmente o homem da casa. E pega a mulher com o feminismo aí desenfreado e coloca a mulher num papel que não é dela, que ela nem consegue assumir como masculinizada. Deus criou a mulher para ser a imagem feminina da casa. E Deus criou o homem, o ser masculino, para ser aquele elo forte, o provedor, o protetor. E hoje em dia não, hoje em dia a mulher sai do feminina para uma feminista desenfreada. O homem se torna um homem fraco. E isso corrompe como a família foi construída, como a família nasceu para ser, sabe? Muitas vezes aqui nesse ponto vem aqui aquela história de você ser submissa ao seu marido. E o marido ter que lhe amar do mesmo jeito que Cristo amou a igreja. Para as mulheres, é muito fácil ele me amar, que nem Cristo amou a igreja. Cristo deu a vida pela igreja, viu? E você ser submissa. Submissão não é humilhação, não é isso. É você saber que ali é de igual para igual. É seu marido, vocês têm que sentar, conversar. Às vezes, decisões mais sérias, deixe na mão dele. Você tem outras obrigações dentro de casa, digamos assim. Você tem outro papel dentro de casa. E isso não é errado. Você não está se diminuindo em nada. Ao contrário, você está se engrandecendo com o seu verdadeiro papel de mulher. E nós temos que vislumbrar aqui nessa parte aqui da família, nessa desconstrução, que Cristo veio de uma família que tinha o ser feminino de Maria e o ser provedor e protetor de José. Então, quando nós queremos ver a forma correta que uma família deve funcionar, a gente tem que se espelhar na Sagrada Família. O elo feminino
de Nossa Senhora, de cuidar do menino Jesus, de cuidar da casa, o ser masculino de José, de ser o provedor, de ser o trabalhador, de ser o protetor do menino Jesus e de Maria. Então, é assim que a gente tem que ver o verdadeiro reflexo da família. É na família sagrada. Outro ponto, e aqui entra a parte das crianças, né? Terceirização da educação dos nossos filhos. Às vezes as pessoas ficam meio assim, mas como assim terceirização da educação dos meus filhos? Gente, às vezes, muitas vezes, a mãe e o pai precisam sair para trabalhar e não tem não tem aquela ponte familiar para ajudar e se submete a deixar a criança o dia todo, às vezes na escola, na creche. E aí você está terceirizando a educação do seu filho. Você não sabe quem são aquelas pessoas que estão, por mais que você pegue referência, por mais que sejam pessoas boas, por mais que seja uma escola boa, mas às vezes você não sabe quais são os valores daquela pessoa que tá ali com o seu filho, muitas vezes muito mais tempo do que você. Ou então, pior, que eu conheço casos, tem pai e mãe que pega, o menino vai para a escola de manhã, de tarde tem reforço, depois tem futebol ou balé, depois tem inglês. O menino só vai chegar em casa às 7, 8 horas da noite. A mãe às vezes só bota o menino para dormir. Ou às vezes contrata uma babá e a babá fica responsável pela educação da criança. Então não é que seja... Não é que você não vá trabalhar para ficar dentro de casa cuidando dos seus filhos, sendo que você precisa fazer isso. Não, mas a gente tem um pouco mais de cuidado, tempo com os nossos filhos, tempo de qualidade com aquela criança realmente, e saber o que é que está acontecendo. Que muitas vezes a gente fica sem saber. Outro ponto que o demônio usa para atacar nossas famílias é pela mídia, pela internet, pela música. Gente, ele tem tudo isso ó, na palma da mão dele. Mas tem aí umas mídias que, pelo amor de Deus, nem eu que sou adulta gosto. Sinceridade, eu não acho legal. Não, nem tenho no meu celular. Nem tenho. E aí as pessoas pensam, ai, mas isso é a maldade, é fruto de quem vê. A gente não é. Principalmente de uma criança que tá assistindo, ela nem entende, ela nem tem discernimento pra discernir se aquilo ali é certo, é errado, é mal, é bom. Ela não faz ideia. Então, a gente tem que ter muito cuidado com o tipo de mídia que entra na nossa família. Com o que os nossos filhos estão tendo contato. E aí, gente, que entra que a gente tem que ter muito cuidado com o tipo de mídia que a gente abre dentro da nossa casa. Qual é o tipo de mídia que está entrando dentro da nossa casa. Temos que ter muito cuidado com o tipo de o que é que meu filho está assistindo no YouTube? Qual é o conteúdo daquele desenho animado que meu filho está assistindo? Qual é o tipo de assunto que o meu filho olha nas redes sociais? A gente tem que ter, não é controle. A gente está cuidando. A gente está cuidando, é zelando pelos nossos filhos. O que nós estamos consumindo? Eu como mãe, meu esposo como pai, o que é que nós estamos consumindo? Qual é o tipo de mídia que o meu filho sabe que eu e o pai dele têm acesso? Isso é muito importante. E aí já linka em outro ponto, as telas. Gente, tem bebê, criança, 3, 4 anos, que é com celular assim direto. Tire as telas das mãos dos filhos de vocês. Vocês não estão privando os filhos de vocês de nada, absolutamente nada. Vocês estão cuidando dessa criança. Privar ele de ter um celular não é privação, é cuidado. É cuidado. Cuide dos filhos de vocês. Aqui em casa, a gente não assiste mais televisão. Tá? Aqui em casa, realmente é 0 telas. Tanto para os adultos como para as crianças. E nós adultos, às vezes temos discernimento para escolher o que nós vamos assistir, se o conteúdo é adequado. O que quiser uma criança, né? Então, tire as telas dos filhos de vocês. Vocês vão estar cuidando dessa criança em todos os aspectos. E tem uma frase da Madre Teresa de Calcutá que diz, né?
que se você quiser promover a paz mundial, vá para casa e ame a sua família. Então, todos esses pontos que eu falei, nada mais trata do que você amar e tratar com amor as pessoas. Então, para a gente se defender dos ataques do demônio na nossa família, a gente tem que amar, ter um olhar de amor, identificar que aquilo é um perigo, antes mesmo que seja anunciado que ali aconteceu o perigo, entende? Então a gente tem que ter esse olhar de amor para a gente conseguir, mediante esse olhar, vermos que ali é um perigo para nossa família, certo? E é isso, gente. Aqui, esse assunto, eu dei uma estudada porque eu sou leiga, né? Então, eu usei como referência o professor Felipe Aquino, da Canção Nova, tanto artigos escritos dele como uma palestra dele. Utilizei também uma palestra pregação do Frei Gilson, que ele deu agora no Misericórdia Brasil, que eu achei bem interessante. Eu assisti no dia, achei muito interessante as colocações dele. E eu trouxe alguns pontos, principalmente esses pontos aqui dos ataques. Achei muito, muito interessante como ele colocou coisas realmente do dia a dia. O matrimônio, o trabalho, as telas, as mídias, coisas assim que a gente acha que é tão supérfluo, que ele utilizou como pontos de ataques do inimigo que a gente realmente tem que ficar atento. E é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado. Comentem, quero saber o que vocês acharam, o que é que vocês têm a dizer sobre isso. E é isso, quem estiver me assistindo no YouTube, me segue lá no Instagram. E quem estiver no Instagram, me segue lá no YouTube. É isso, até o próximo vídeo, gente. Espero que vocês tenham gostado. Até mais.